Olá, pessoas lindas, como vão? Eu sou Cláudia Vilela, da Desbagunçando Tudo, e hoje eu estou aproveitando o meu domingo maravilhoso e estou aqui no Parque Municipal da minha cidade. Eu moro em Mossoró, Rio Grande do Norte. É uma cidade bem quente, com poucas opções de lazer, mas sempre a gente consegue, né, dar um jeitinho de encontrar algo que nos transmita paz e que nos divirta e que nos faça feliz. Uma coisa que me faz feliz é estar perto da natureza, ouvir pássaros, ver bichinhos. Aqui tem muito sagui, eu acho eles assim uma gracinha. E, enfim, eu gosto dessa harmonia, gosto de estar em contato com a natureza porque isso me deixa feliz. E eu hoje estou tomando a liberdade de pegar um pouco desse tempo e falar um pouco para vocês sobre um assunto que me fascina, que faz o meu olho brilhar e o meu coração cantar, que é organização. Organização hoje, assim, definitivamente é grande parte da minha vida. Ela está presente em tudo, até porque eu estou aonde estou, porque consegui entender realmente a necessidade e os benefícios que a organização traz para a nossa vida, em todos os sentidos. A organização realmente é transformação, é só alegria. E eu queria partilhar com vocês tudo isso e ver vocês também se transformar através da organização. Mas, para eu começar a falar do primeiro passo da organização, que é fundamental, eu vou contar uma história. Na verdade, eu vou contar parte da minha história, de onde foi que realmente eu enxerguei essa necessidade da organização na minha vida. Eu sempre me considerei uma pessoa organizada. Tão organizada que reza a lenda que minha mãe conta que quando eu era pequena, 12, 13 anos, eu era sonâmbula e eu me acordava de madrugada e o que eu fazia era arrumar meu guarda-roupa, né? Era arrumar realmente, porque eu tirava tudo de dentro do guarda-roupa e voltava. Que inclusive eu não recomendo isso para ninguém, né? Que aí isso é sempre arrumar. Organizar, ele fica mais prático, mais ágil, porque você vai usar métodos e sistema para que isso aconteça. Mas enfim, eu casei, tive o meu primeiro filho e aí depois tive a segunda, né, que foi uma menina. E quando ela veio premiada com uma série de alergias. Então, eu costumava inclusive dizer que ela só não tinha alergia à água, porque o resto ela tinha alergia a leite, a soja, a milho, a praticamente todos os temperos, tomate, pimentão, enfim, eu tive que deixar de trabalhar. E hoje em dia é muito difícil um só trabalhando no lar, né? Tinha eu e o meu esposo trabalhando, ganhando relativamente suficiente, né, para se manter, mas de repente nós tínhamos 2x de salário e passamos a ter apenas 1x de salário. E com uma série de complicações, porque minha filha, ela quando era menor, que deixou de mamar e que teve que tomar o suplemento, né, de leite, não podia ser leite, era uma fórmula. Tem alfarré, alfarré e uns outros aí dos nomes bem estranhos e que eram bem caros, muito caros, e a alimentação dela era toda muito cara, o biscoito dela era diferenciado, enfim. Então eu tive que deixar de trabalhar porque até um biscoito creme crack fazia mal para minha filha. Ela passava muito mal, então assim, até os 5 anos de idade dela, a gente vivia nas urgências, ela vivia tomando soro, ela vivia doentinha, porque um biscoito Maria era suficiente para ela passar bem mal, para ela ficar vomitando, com muita diarreia, com urticária, ela inclusive tinha tipo pneumonia, e tudo isso era por causa de alergias alimentares. Então até a gente realmente descobrir todos os alimentos, todas as coisas que faziam mal a ela, foi uma luta muito grande. E a gente passou por poucas e boas e, enfim, né? Eu tinha um menino e uma menina e um marido e uma casa e animais. Meus animais, inclusive nessa época, eram idosos, então eles também necessitavam de uma atenção maior.
E eu tive que ficar sem secretária, tive que ficar sem um monte de coisas, porque, já sabe, né? O salário era 2x e passou a ser X. E eu comecei a ver aquilo tudo lá e começou as coisas se desorganizar, principalmente na minha cabeça, porque a organização, ela tem muito disso. Pode prestar atenção, quando o seu exterior está muito desorganizado, sua mente está também muito desorganizada. E eu queria dar conta de tudo, mas eu queria também ter um tempo. Eu precisava resolver aquela situação e eu comecei a ver muita coisa tumultuada. O dia mal começava, já acabava e era sempre ficando algumas coisas para depois, que eu tenho um horror a essa palavra depois, e eu comecei a ver que se eu era organizada, faltava ainda muito para ficar no topo que eu queria. 2 crianças pequenas, criança, já sabe, né? Criança é normal, vai ter bagunça onde tem criança, até porque faz parte, é vida. A gente também não pode ser inimigo da bagunça, não. A bagunça tem que existir, casa que tem vida, as coisas têm que sair do lugar. É normal e é importante. O que não pode acontecer é que saiam do lugar e fiquem fora do lugar. As coisas, elas têm que ter lugares, os seus cantinhos, elas têm que sair e voltar. Se você se comprometer com esse processo, você pode ter certeza que aí já está 50% da organização encaminhada. É o seu comprometimento, né? Mas enfim, comecei a me ver naquele tumulto, porque eu tinha que ser dona de casa, eu tinha que ser cozinheira, eu tinha que ser lavadeira, eu tinha que ser mãe turista, né, para ficar para lá e para cá com os meninos na atividade deles, né, do dia a dia. Eu tinha que ser esposa também, e eu tinha que ser um pouco eu também, né? Eu gosto muito de fazer amizade, eu gosto sempre de estar ajudando. Então, sempre que possível, se eu vi que uma pessoa está precisando de uma ajuda e eu souber fazer, puder fazer, eu faço. Eu gosto, isso faz parte de mim, da minha personalidade. E eu comecei a ficar muito angustiada com todo aquele tumulto que eu estava vivendo. E ali eu percebi que eu realmente precisava dar um basta naquilo e eu precisava solucionar. Eu não podia ter uma secretária, mas eu podia ser mais organizada, eu podia ser mais prática para que a coisa facilitasse a minha vida, para que eu ganhasse mais tempo. Então, como era que eu ia fazer isso? O primeiro passo, o mais importante, é você reconhecer. Então, por que eu estou contando essa história para vocês? Eu estou contando essa história para vocês porque pode ter certeza que a grande maioria das pessoas se consideram organizadas, mas elas não são organizadas. Eu me considerava muito organizada, mas eu não era totalmente organizada. Eu tinha algumas coisas de organização, mas de 9 anos para cá, que foi quando minha filha nasceu, entre 8 e 9 anos, realmente assim, a organização na minha vida mudou muito, mas assim, muito. Tanto que algumas vezes chegam amigas minhas e falam assim: Cláudia, você é mágica. Não, eu não sou mágica, eu sou organizada. Então, por isso que eu consigo dar conta de ir para todos os lugares que as pessoas me chamam, de fazer todos os meus afazeres e de conseguir ainda sobrar um tempo para eu realizar outras coisas. Por exemplo, hoje eu estou dedicando muito tempo da minha vida para estudar, para aprender um pouco sobre inúmeras coisas, sobre marketing digital, sobre aplicativos, sobre 1000 coisas. Eu tinha passado um tempo meio que adormecida nos meus sonhos. Por exemplo, ser organizada, ser personal organizer, é uma coisa que surgiu na minha vida há bem pouco tempo. Eu me organizei quando minha filha nasceu, muito mais, e comecei a criar e a desenvolver os meus métodos para que minha casa tivesse um funcionamento que me deixasse feliz e que me sobrasse tempo para outras coisas, já que eu estava tão sobrecarregada. Então, quando eu comecei a perceber isso, as coisas foram melhorando e a gente foi conseguindo ter mais tempo, e eu sempre envolvi todo mundo.
inclusive as crianças, porque criança, ela tem que brincar, ela tem que bagunçar, ela tem que pular, ela tem que gritar, mas ela também tem que saber que existem deveres e obrigações. E a gente tem que ensinar os nossos filhos desde cedo que as coisas vão e voltam. Se você conseguir vender essa ideia para os seus filhos, vai ser mais fácil. Não vou dizer para vocês que é uma tarefa fácil. Não é fácil de jeito nenhum. E, inclusive, para nós mães, que somos assim, né, a mestra, a governanta do lar, é uma batalha diária. Você tem que ter muita paciência, você tem que ter muita sabedoria, mas também eu afirmo para vocês que a organização não é uma proficiência, um dom, não. Todo mundo pode ser. Agora, é fundamental, né? É o primeiro passo que eu chamo, é você reconhecer. Você tem que reconhecer, você tem que enxergar que você necessita da organização e que a organização vai lhe facilitar a sua vida, vai facilitar o seu dia a dia e vai lhe proporcionar muito mais tempo, muito. Porque também outra coisa é que as pessoas, a maioria, vai dizer que não me organizo, não sou organizada, porque eu não tenho tempo. Mas o tempo é exatamente o motivo para que você se organize, para você ganhar mais tempo e usufruir ele como você quiser. E aí vai, né? Você pensa que não vou, ou que eu já sou organizada, que também é uma crença limitante. A maioria das pessoas, elas são arrumadas, não são organizadas. E só para pegar um gancho, né? Como que entrou mesmo essa história aí de ser personal organizer. Há quase 3 anos atrás, eu, na busca de conseguir ajudar em casa com alguma coisa, marido trabalhando sozinho, as coisas ficam muito difíceis e muito pesadas, as crianças vão crescendo e os gastos vão aumentando. E nessa minha jornada eu gosto muito de artesanato, eu gosto muito de doce, eu sou uma formiga, então assim eu já fui artesã, sou artesã, adoro fazer artesanato e doceira também, mas para fazer doce era muito dolorido para mim, era sofrido, porque minha filha com todas as alergias, ela não podia chegar nem perto, porque só em pegar em algo que tinha leite, ela ficava toda inchada, toda empolada. Então eu fazia de madrugada, fazia entre meia-noite, 2, 3 da manhã. E aquilo me cansava muito, realmente era muito desgastante e não tinha o retorno que eu gostaria que tivesse. Então eu acabei desistindo dos doces, hoje eu faço doces só para minhas pessoas queridas, para os nossos consumos. E o artesanato também, eu gosto de fazer, mas não era bem o que eu queria. E artesanato e organização é um dilema, porque normalmente quem é artesã guarda muito lixo, né? A gente adora uma caixinha, uma latinha, uma garrafa e por aí vai. Então, assim, você é muito acumulador porque tudo se transforma, né? Tudo. Aí você tem que ter muita técnica para que essas coisas estejam arrumadas. Aliás, que elas estejam organizadas, porque na maioria das vezes a gente arruma e fica sempre perdido. Por mais que o artesão, ele faça coisas que facilitam a vida das pessoas, a gente mesmo acaba ficando meio que na bagunça daquele monte de coisas que a gente tem que acumular para poder produzir os artesanatos. Mas, enfim, então, minha cunhada, ela foi na minha casa e aí ela disse assim: Cláudia, você podia ser personal organizer. E eu fiquei assim, o que é isso? Na verdade, há 3 anos atrás, eu não sabia nem o que significava esta palavra, personal organizer. E aí ela disse: Cláudia, personal organizer é alguém que vai na casa do outro e arruma a geladeira, o guarda-roupa, a cozinha, a despensa. Ela ensina as pessoas a se organizar. E você é muito organizada. Aí eu lembro perfeitamente que eu não falei para ela, mas eu pensei: meu Deus, o que é isso? Em que mundo estamos vivendo? Como que alguém paga para outro arrumar a sua geladeira? Porque para mim tem muita coisa que é sempre muito óbvio, muito natural, muito é intuitivo.
Mas hoje eu percebo que a gente tem que respeitar os limites e o que as outras pessoas enxergam. Nem sempre o que é óbvio para mim é para você. E aí ela falou isso, eu pensei, né, que isso era o fim dos tempos, era uma futilidade, era uma bobagem. Mas eu já tinha nessa época redes sociais, não tinha o Instagram ainda, eu só tinha o Facebook. E começou a aparecer coisas do assunto, é interessante, né? Como coisas do assunto, depoimentos. Na época, quem, né, tá mais assim no auge é Priscila Saboia, e comecei a ver algumas coisas dela. No início eu achava, mas eu comecei a ver alguns depoimentos das meninas e eu comecei a dizer, rapaz, isso não é que esse negócio parece comigo? E comecei a ver, e comecei a ver, e comecei a ver que aquilo era minha cara. E que eu gosto de falar de organização, e que eu gosto de organizar, e que eu amo botar a mão na massa. E eu comecei a chegar na casa das minhas amigas e pedir para olhar o guarda-roupa. Ah, deixa eu olhar o seu guarda-roupa. Deixa eu arrumar o seu guarda-roupa. Deixa eu melhorar aqui para você. Porque eu sempre respeito muito a logística de cada pessoa. E estou sempre pedindo para elas para melhorar. Para mostrar para elas como tá e como pode ficar. Então comecei a arrumar guarda-roupa das minhas amigas. E elas realmente disseram, nossa, Cláudia, é fantástico. Realmente sem contar que você duplica o espaço quando você organiza, faz as dobras. E o tempo, porque as coisas ficam visíveis. A maioria do problema de roupeiros, por exemplo, da gente, mulher que diz que não tem roupa, é porque elas não são vistas. Quem não é visto não é lembrado. Então começa por aí. E aí eu fui gostando disso, e tem 2 anos que realmente eu disse, não, eu sou personal organizer. E eu quero falar disso. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero que as pessoas enxerguem essa necessidade. Então, por que eu contei essa história toda, tantas coisas para vocês? Para vocês perceberem que mesmo quando a gente se diz e se considera organizado, você pode melhorar. Melhorar muito, mas muito mesmo. E transformar a sua vida e ganhar muito mais tempo. E o primeiro passo, o mais importante de todos eles, é exatamente você reconhecer. É você reconhecer que você precisa da organização. A partir desse ponto que você enxerga que você tem a necessidade para que sua vida seja mais otimizada, mais tranquila, que você tenha mais liberdade, porque você ser organizado é você ser livre. Às vezes as pessoas acham que organização, hábitos, rotina, é coisa que te engessa, que te limita, que te prende, mas é exatamente o contrário. É que te liberta, que te facilita, que faz você escolher o que você quiser fazer, na hora que você quiser fazer. Mas para isso, você tem que reconhecer, você tem que realmente enxergar e aceitar que aquilo vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque não adianta eu ficar aqui falando para você que a organização é bacana, que a organização é legal, que você vai ganhar tempo, que você vai ser mais feliz, se você não acreditar. Então, será em vão, será perda de tempo, vai estar perdendo tempo aqui eu, vai estar perdendo tempo aí você que está ouvindo. Então, é fundamental que você enxergue, que você realmente veja que se você for organizado, você vai ser mais produtivo, você vai ser uma pessoa mais feliz, vai ser uma pessoa mais equilibrada. A organização, ela é fundamental em todas as áreas da nossa vida. Financeira, do dia a dia, escolar, educacional, de empreendedores, em todas as áreas que você quiser atuar e ser bem sucedido, você vai ter que ser organizado. Você tem que ter um sistema, você tem que ter métodos para você cumprir. Porque se você não tiver, nada acontece. Se você não tiver um cronograma de como vai ser o seu dia, como você vai desenvolver suas atividades,
quem é prioridade, quem pode ser para depois, você não vai conseguir realizar. Primeiro que as coisas vão ser aleatórias, as coisas elas precisam ser guiadas. Né? Tudo na vida da gente tem que ser ajustado. Nós estamos ao vento. E o vento, ele às vezes sopra para um lado, para o outro. E você precisa segurar suas rédeas. E de vez em quando você dá uns ajustes para a direita ou para a esquerda. É assim a vida, é assim a organização também. Você tem que primeiro enxergar, ver que realmente você precisa daquilo. E você tem que comprar aquela ideia. E aí também, né, para a organização ser plena, principalmente se você mora numa casa com mais pessoas, você tem que vender a ideia também. O primeiro passo é muito pessoal seu, né? É você enxergar, é você sentir a necessidade e você reconhecer que através da organização você vai se transformar numa pessoa muito mais livre, muito mais feliz, muito mais desenvolvida. E aí, depois que você realmente estiver convicta disso, ciente que você necessita e querendo fazer essa transformação acontecer, você vai ter que fazer parceiros, né? Na vida da gente também, a gente às vezes acha que não, porque eu não vou contar o meu plano para A, B ou C, porque ele vai copiar minha ideia, vai fazer no meu lugar e tal. E isso é uma crença limitante, não tem problema. Se por um acaso você teve uma ideia, uma iniciativa que alguém comprou e levou, você vai ter outra ideia. Você tem que realmente falar dos seus projetos, né? E aí a organização, você vai ter que envolver quem está ao seu redor. Você vai vender essa proposta da organização, porque para ela funcionar 100%, numa casa, numa família, tem que ter a parceria de todo mundo para ser as coisas todas ajustadas. Então, depois que você enxergou que você realmente tem essa necessidade, que você precisa se organizar, talvez mais, né, ainda. Por exemplo, eu era uma pessoa organizada, mas com tantas outras coisas que surgiram na minha vida, com tantos outros obstáculos e mais afazeres, eu tive que ser mais organizada, eu tive que melhorar mais ainda, eu tive que aperfeiçoar mais ainda. E eu comecei a analisar a minha história, o meu dia a dia, minhas atividades, para que eu conseguisse encontrar um sistema, um método, uma técnica que me facilitasse mais ainda. E para que todo esse meu aprendizado fosse cumprido, eu tive que envolver todos da minha família. Eu tive que marido, filho, filha, tive que vender para eles a ideia da organização. Hoje, né, atualmente, o meu menino, ele tá ficando rapazinho, ele tá pré-adolescente, ele tá com 12 anos. E todo adolescente é igual, gente. Todos eles vão ter aquela preguicinha, vão ser desmantelados, vão adorar jogar sapato por aí, deixar copo por aí, porque isso é uma fase. Eu fui assim, e ele vai ser, e outros também serão, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento. Eu acho que é uma fase que é importante, a gente aprende com isso lá na frente, quando a gente cresce, aí a gente vê que de uma maneira ou outra está contribuindo para nosso aprendizado, nosso crescimento. Mas você vai ter que mostrar a realidade. É simples, não é difícil. É a gente pegar na mão desse outro e mostra a situação como tá, e depois mostra como fica depois. Pergunta o que está melhor. Agora também, quando nós mães principalmente, né, vai lá organizar o quarto do filho, da filha,
a questão maior de não funcionar e deles não gostarem da organização é porque a gente faz pra gente. A gente faz sozinho. A gente vai pro quarto do filho, arruma o quarto do filho do jeito que a gente acha que vai ficar legal. E muitas vezes aquele jeito deixou o seu filho mais perdido do que cego no meio de tiroteio. Então ele fica sem saber de mais nada, não sabe mais onde está nada, porque você arrumou sozinha e para você. Então é esse um dos segredos da organização, para que a organização ela aconteça no caso de uma família. É você envolver, é você perguntar. Não tem como você fazer só para você, se não é só você que vai usar. Que é aquela historinha que eu já contei lá no início, né? O que é óbvio para mim, nem sempre é para você. E a gente tem que respeitar. Tem muitas, inúmeras coisas que a gente é muito intuitivo para a gente, mas para o outro não é, e tá tudo bem. Você tem que aceitar e tentar resolver. Aí outra particularidade também assim que resolve demais essa questão, porque às vezes mesmo você conversando com outro ainda fica assim meio que obscuro. Então, o que é que você pode fazer para melhorar mais ainda? Por isso que eu digo que tudo pode melhorar mais ainda. Você põe lá uma etiquetinha. Tudo que você colocar uma etiquetinha, aí pronto, não tem mais jeito, vai realmente ficar fácil. Aí você vai dizer assim, Cláudia, mas para criança muito pequena, por exemplo, que não sabe ler, como é que eu boto uma etiquetinha? Bota um desenho, bota lá um desenho, por exemplo, na gaveta de meia, calcinha, pijaminha. Normalmente eu gosto de botar nessa gaveta de cima meia, calcinha, pijaminha. Aí a gente vai, coloca o desenho lá, de uma meinha, de calcinha, de pijaminha ou de cuequinha. E ele vai achar aquilo lá lúdico, divertido, né, colorido. Criança, a gente tem que usar muito essa questão lúdica. E ele vai conseguir ser independente e saber fazer o negócio e fazer direitinho. Porque no caso a gaveta vai estar lá tudo assim, em fileirinha, com etiquetinha. Ele não vai ficar mexendo em vários lugares, porque se ali é só meia, ele vai pegar ali só a meia. Quando não entende ainda, quando é muito pequenininho, aí a mamãe tem que ir lá ajudar. Filhinha, vamos pegar a calcinha. Onde é que tá a calcinha? Cadê o desenho? Show! Então, ó, vamos escolher uma calcinha. Então, assim, é pegar na mão e fazer. O meu rapaz, eu de vez em quando vou lá, eu sou mãe também, né? Então, de vez em quando eles estão na escola e eu vou lá no quarto e arrumo sozinho. Aí realmente é literal arrumar, porque o que acontece? Quando ele chega, ele não se acha. E aí o que eu fiz? Perdi tempo. Então foi também com esses erros que eu aprendi a cada vez mais ficar organizada e entendi e percebi que você tem que envolver, que você tem que perguntar e que você tem que fazer junto com ele. Então eu decidi que não arrumo mais o quarto deles, eu sozinha. Às vezes eu acho melhor porque quando eles não estão em casa, eles não estão gritando, não estão pulando, não estão querendo. Às vezes você vai arrumar uma coisa, aí abre uma caixa antiga cheia de recordações, aí eles querem ver. Então, assim, acaba que é o dia inteiro para você fazer uma faxina no quarto deles, né? Porque sempre tem muita coisa e aí você vai arrumando, vai desapegando de umas e deixando outras mais práticas ainda. E eu fazia isso só. E eu via que toda vida que eu fazia só, era sempre, mãe, onde é que tá os meus legos? Mãe, onde é que tá o boliche? Mãe, onde é que tá? Então, você, tá aí, menino, não tá vendo? Ave Maria, se fosse uma cobra, ele mordia. Mas tá óbvio pra mim, porque eu arrumei, foi pra mim que eu arrumei, não foi pra eles. Então, gente, é envolver. É também um passo que é extremamente importante na organização. Depois que você reconhece, que você vê, você tem que envolver, você tem que chamar, porque todo mundo tem que participar e entender, e todo mundo tem que falar aquela mesma linguagem para que tudo fique perfeito.
E pronto, resolvi esse caso, né? Agora quando eu vou organizar o quarto deles, sempre estou perguntando: PJ, você quer que isso aqui fique aonde? Onde que você acha que isso aqui fica melhor? Ou às vezes ele tira uma coisa de um lugar e coloca em outro. Era em um determinado endereço, mas não sei por que não fica naquele endereço. Isso é normal, principalmente para os adolescentes, e nós mães temos que ter discernimento, sabedoria, para que a gente ajuste essas coisas, né? Esteja sempre com as rédeas para poder ajustar. E aí, às vezes acontece de uma coisa ou outra, a gente determinou um determinado lugar, mas não está indo para aquele lugar. A coisa não gostou daquela moradia. Aí a gente chama: PJ, por que isso não está nesse lugar? Ah, mãe, não sei. Então qual que é o outro lugar que vai ficar melhor? Ah, talvez se ficar aqui em cima da escrivaninha nesse... Ah, então se a gente colocar aqui, vai voltar para o lugar? Ótimo, então a partir de agora vamos mudar? Vai ser aqui. Caso de sapato, né? Sapatos é uma coisa, eles têm 1001 atividades, futebol, natação, robótica, violão, atividade normal da escola. Então, às vezes, eles por dia usam 2, 3 tipos de sapato e eles vão chegando em casa, jogando. Lá em casa, pelo menos, não fica no meio da casa, mas no quarto fica, gente. Se eu disser pra vocês que não fica, eu vou estar mentindo. Então, no quarto fica lá. E é um transtorno, porque tem um lugar de guardar os sapatos, mas é impressionante como eles não têm disposição para abrir a gaveta, pegar o sapato que acabou de vir, que vai trocar e guardar lá. Então fica jogado. Então como a gente resolver isso? Como vai ficar melhor, PJ, esse sapato? E aí, o que é que a gente faz? A gente simplesmente pergunta, né? Perguntei: Paulo José, como resolver esse caso? Como é que fica melhor para você? Não, mamãe, eu acho que esses sapatos tem que ficar aqui. Eu não gosto de colocar na gaveta. No caso, o sapateiro dele é na gaveta de baixo, uma gaveta mais funda, e eu tenho uns racks de sapatos e guardo os sapatos dele lá. Então, eu disse a ele: e se a gente, então, tiver um cesto para você guardar esses sapatos do dia a dia? Aqui vai ficar melhor? Vai, mamãe, vai ficar melhor. Principalmente se for aberto, né? Porque só faz jogar, não vai ter dificuldade nenhuma, não vai precisar nem usar as mãos. Ele vai arremessar com o pé mesmo lá o sapato dele, nesse cestinho. E assim foi feito. Colocamos um cesto para resolver esse caso do sapato jogado no quarto. E fomos felizes para sempre. É bem assim, gente. Organizar é você sempre estar tentando entender. Quando você reconhece que você tem a necessidade de se organizar para que você tenha mais liberdade, tenha mais tempo, economize dinheiro, porque é outra grande vantagem da organização, é a economia. E aí é você envolver, você vai ter que vender para todo mundo, vai fazer com que as pessoas também percebam essa necessidade e essa importância desse primeiro passo, que é você enxergar e você ver que realmente através da organização você ganha mais tempo, você fica mais livre, você aproveita de N maneiras esse seu tempo que você vai poder administrar aí com outras coisas, para que você seja bem mais sucedido em todas as áreas da sua vida. E é isso, pessoas lindas. Eu espero que vocês acompanhem, que estejam sempre aí tentando entrar nesse mundo da organização, se encantando. Eu realmente amo falar de organização. Eu amo pôr a mão na massa. Eu adoro estar criando coisas, eu adoro estar inovando. Porque para você ser organizado não é uma coisa que é rígida, engessada e regra. Não é regra. Você vai fazer o que ficar melhor para você.
De repente, se para você os temperos vão ficar melhor na parte de baixo do seu gaveteiro, na sua cozinha, é ali que tem que ficar. Mas se você achar que vai ser mais prático na parte de cima, é na parte de cima que tem que ficar. E é por isso que existe as personal organizing, porque é bem personalizado, é bem determinado, é bem específico para cada uma pessoa, para a sua realidade, para o seu dia a dia. E por isso essa grande importância desse primeiro passo, que é de você reconhecer que realmente você tem a necessidade da organização. Mas o que eu posso afirmar para vocês 100% é que ser organizado é tudo de bom. Gente, é a sétima maravilha. É você ter suas coisas em perfeita harmonia com o seu dia a dia. Elas fluírem, é um ciclo, sabe? Assim, tudo se completa. É prazeroso você voltar para sua casa e tá tudo na paz, tudo ok. Você sabe que você vai encontrar tudo que você quer de uma maneira fácil, de uma maneira ágil, rápida, que vai facilitar muito a sua vida. E é isso. Cláudia Vilela está sempre falando desse tema que eu amo de paixão. E se vocês quiserem ouvir mais alguma coisa, procura lá no YouTube, Desbagunçando Tudo. Desbagunçando Tudo tem lá diquinhas, inclusive de dobras, de dicas de misturinhas mágicas. Sempre que eu tô achando alguma coisa que eu acho interessante, que facilita e proporciona mais ainda a organização, eu tô lá divulgando. A minha pequena, ela se considera mini PO, de vez em quando ela tá lá também fazendo vídeo, ensinando dobrinhas. Ela é bem espivitadinha assim, só quer ser eu acho a coisa mais fofa do mundo, a minha mini POzinha. E não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, mas não é impossível nem tão difícil. Você tem que reconhecer, é o primeiro passo. Reconheça a importância e a sua necessidade da organização. Procure enxergar e ver o quão maravilhosa vai se transformar a sua vida com ganho de tempo, de economia de dinheiro e N outras coisas mais. E vamos ficando por aqui. Beijo grande, pessoas lindas. Fiquem todos com Deus. Que o domingo de vocês seja bem maravilhoso, que a semana seja bem abençoada e que Deus esteja sempre conosco. Tchau, tchau. Até mais.